Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivo de Redação e hoje vamos falar sobre a crase, a pegadinha da redação do Enem. Vamos falar sobre o acento grave indicativo da crase. O aspecto linguístico na redação do Enem, crase. Estrutura padrão da crase. Vejam bem aqui que nós temos o verbo ou o nome, tem de exigir a preposição a, então o verbo tem de ser transitivo indireto, não é isso? Ou verbo transitivo indireto e direto e indireto. E aí, o substantivo tem de ser feminino, para admitir o artigo feminino, ou junto aos pronomes aquele, aquela e aquilo. E a curiosidade, passando para cá, olha, refiro-me àquele, olha o acento grave onde fica, viu? Muito cuidado com isso. Aquele, ó, olha aí, aquele senhor. A preposição exigida pelo verbo ou pelo nome, mais o pronome aquele, o acento grave no pronome. Lembrando que a regra mais prática para saber se ocorre diante dos pronomes aquele, aquela e aquilo é substituirmos por a este, a esta e a isto. Tranquilo? A qual, que é o pronome relativo, olha aqui, a qual, quando o termo, geralmente, quase sempre o termo posterior, né, olha, a casa a qual me refiro, quem se refere a. Referir, verbo transitivo indireto, com o a qual pronome relativo que retoma a casa, então você emprega o acento grave indicativo da crase. A crase possui relação direta com a regência verbal e com a nominal, e, portanto, tem importância na construção sintático-semântica dos enunciados. Considerada por muitos a grande vilã da redação do Enem, dá-se o nome ao fenômeno fonético crase em 3 situações. Quando houver a fusão da preposição a mais o artigo feminino a contração entre a preposição e os pronomes a qual, as quais, e a contração da preposição com os pronomes aquele, aquela e aquilo. O sinal que indica a crase é chamado de quê? Grave. Tranquilo, pessoal? E lembrando que a inclinaçãozinha dele é o quê? À esquerda. Ó, se você colocar aqui, é o acento o quê? Agudo. Então, lá. Casos em que ocorre a crase. Antes de palavra feminina. Aqui eu vou dar uma dica, vou passar uma dica para vocês aqui. Não é bem regra, o próprio nome já diz, é uma dica e ela serve para tirar algumas dúvidas assim do imediatismo, né? Por exemplo, este a com acento grave, se ele puder ser substituído por na, ocorre a crase. Este a com acento grave, se ele puder ser substituído por para a, ocorre a crase. Este a com o acento grave, se substituindo a palavra feminina que o segue, for possível a combinação ao, ocorre a crase. Vamos analisar? Você pega um exemplo do tipo, sentou-se à mesa para jantar. Ou seja, sentou-se à mesa, sentou-se na mesa. Observe que eu não estou falando do aspecto semântico. Quando você diz sentou-se à mesa, você sentou junto à mesa. Quando você diz sentou-se na mesa, você sentou sobre a mesa. Aqui é mais uma questão o quê? Estrutural. Foi à escola, estão percebendo aqui, olha? Foi à escola, foi para a escola. Substituindo escola por colégio, ficaria como, pessoal? Fui ao... Estão vendo, olha? Ao colégio. Então aqui, apenas umas dicas para... no momento de dúvida, você colocar em prática. Antes das palavras distância, casa e terra, como antônimo de mar, quando especificadas, ficou a distância de 2 metros do inimigo, aqui é uma pegadinha, ficou a distância. Ocorre o acento, por quê? Porque está especificada. Ensino a distância, que eu já vi em muitos lugares com o acento grave, mas não deve. Por quê? Porque não está, a distância não está o quê? Especificada. Então, muito cuidado com isso. E outra questão em relação à terra, olha, quando estiver especificada. Porém, quando você diz, os astronautas retornaram à Terra, e aí terra inclusive com o T maiúsculo, ocorre o acento grave, viu? Aí é uma relação aqui
planeta. Nas expressões prepositivas, a moda de, a maneira de, aqui, mesmo que implícitas, é interessante. Este é o único caso em que, aparentemente, emprega-se o acento grave antes de um nome masculino. Quando ele diz, fez um gol a Romário masculino. Mas por que ocorreu aqui o acento grave, a crase? Porque nós temos o que, pessoal? Ele fez um gol à moda de Romário. E outra curiosidade é o aspecto semântico. Vejamos aqui, se nós retirássemos o acento aqui, esse acento grave, ficaria como? Fez um gol a Romário, se referindo a quê? Que alguém fez um gol em homenagem a Romário. Tranquilo? Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, quando eu havia, ou quando puderem ser substituídos por a este, a esta e a isto, já me referi a isso aí no final, ó, refiro-me àquele professor, refiro-me a este professor. Quem se refere a preposição, mais o pronome aquele. Tranquilo? Em locuções adverbiais femininas de tempo, olha, saiu às pressas, é o modo como ele saiu. Chegou à noite, chegou durante a noite. Então nós temos aí esse caso, né? Chegou à noite, no caso, a noite seria uma locução feminina de que, pessoal? De tempo. E se eu perguntasse, andou a cavalo? Olha, a cavalo é uma locução adverbial, de modo. Só que nesse caso aí não ocorre o acento grave, por quê? Porque cavalo é uma palavra o quê? Masculina. Diante de numeral na indicação de hora, quando puder ser substituído por ao meio-dia. Saiu às 3 horas, corresponde a dizer o quê? Não estou falando do aspecto semântico, é de substituição. Saiu às 3 horas, saiu ao meio-dia. Num caso, por exemplo, após as 2 horas sairemos, você não pode dizer após ao meio-dia, juntando aí esses dois elementos. Ficaria como após o meio-dia. Então, neste caso, após as 2 horas sairemos, não ocorre o acento grave. Antes do relativo a qual, se houver nome ou verbo que exija a preposição. Estão vendo? Olha? A cena a qual me refiro, ó, quem se refere a. Com o a qual, pronome relativo, a contração está aí perfeita. Pessoal, além destes casos em que ocorre a crase, temos de prestar bastante atenção também naqueles em que não ocorre. Por exemplo, antes de pronomes pessoais, ele, ela, nós, pronomes indefinidos, nós temos aí algum, nenhum, pronomes de tratamento, com exceção de 3, dona, senhora, senhorita, antes de verbo, começou a chover, então chover aí verbo sem a crase, e entre palavras repetidas, ficou cara a cara com o inimigo, cara a cara, então sem o acento grave. E em 3 casos em que o acento é opcional. Quais são os 3? Depois da palavra até, foi até a igreja, com ou sem o acento, ficar atento a isso. Antes de nomes femininos de pessoas, refiro-me a Joana, com ou sem acento, ou ainda, antes de pronomes possessivos femininos, dirigiu-se à sua mãe, aí com ou sem o acento grave, ok? Agora iremos responder a algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre crase, o emprego do acento grave, respondendo às seguintes questões. O jovem se dirigiu à sala, não é isso? Dirigiu-se aqui à sala, feminino, e começou a falar, sem, não é isso, pessoal? Falar é o quê? Verbo. Com algumas pessoas convidadas. Uma a uma, entre palavras repetidas, não ocorre. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Na próxima questão, assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. O autor se comparou a algum poeta, sem, porque algum é pronome indefinido.
Ele se referiu à juventude, já é a alternativa correta. Referir exige a preposição a, juventude, substantivo feminino, admite o artigo. As pessoas referem-se a uma causa, ó, uma não admite o acento. Ela começou a ser compreendida a partir, verbo, não é isso, pessoal? Os textos foram entregues a ele vai ser pronome pessoal, não admite o acento grave. Portanto, a alternativa correta, letra B.